Deixa eu trazer aqui para vocês, enquanto todas as informações estão sendo cotejadas aqui para vocês, né? Trazer aqui para vocês uma linha do tempo que vai ajudar a entender exatamente qual é a situação de Anderson Torres nesse momento e onde estão as peças soltas dele, né? Por que a situação dele é tão grave? Gente, no dia 29 de julho de 2022, segundo ele próprio falou, ele entregou dados para o então presidente Jair Bolsonaro, para a famigerada live no Palácio do Planalto, que Bolsonaro espalhou uma série de fake news sem qualquer comprovação e que foi resultado de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Essas fake news eram contra urnas eletrônicas. Aí é interessante você ter em mente que, se você vai ver depois o depoimento do Anderson Torres, quando ele quando ele é chamado pela Justiça Federal para explicar essas informações que ele deu, ele diz que não tem nada contra as urnas, que não tem nenhuma prova contra as urnas, mas fomentou desinformação e por isso foi chamado pelo TSE. Quando ele é chamado para depor, ele fala, imagina, a urna eletrônica é segura, não tenho nada contra a urna, mas emprestou dados falsos, inclusive vazamento de inquérito sigiloso para o presidente Jair Bolsonaro, esse inquérito foi dissimulado, né? Ele foi alvo de uma manietação para levar a conclusões diametralmente opostas a que eles encaminhavam. No dia, 3 meses depois, no dia 28 de outubro, ele posta no Twitter dele, eu até enviei para o Sete o link, uma foto aí ele vai todo orgulhoso, reunião sobre a segurança no segundo turno da eleição. 28/10, ele posta bonitão lá a foto, reunião com as forças de segurança, fazer um segundo turno maravilhoso. Quem é que está do lado direito dele, literalmente, do braço direito dele? O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que foi exonerado, inclusive, sob ameaça de prisão. Por quê? No segundo turno, efetivamente, esse cara que se sentou com o Anderson nessa operação, o que ele bolou foi uma blitz inédita na história das eleições no Brasil, focada nos rincões das regiões Norte e Nordeste, barrando o trânsito de eleitores. Notadamente, regiões em que Luiz Inácio Lula da Silva tinha pelo menos 6, no Nordeste, o estado que deu menos deu 6 de cada 10 votos era Lula, no que deu mais, Piauí, era 8 de cada 10 votos para Lula e eles travando os eleitores. Isso fez com que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral chamasse o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, amicíssimo de Anderson Torres, e falasse, meu querido, ou você para, porque isso não tem nenhuma legalidade, não tem nenhuma racionalidade, ou você vai se ver com a lei. Ele foi lá, segundo o Hélio Gaspari, contou cheio dos guardas com trabuco na mão e foi ameaçado de prisão. Botou o rabo nas pernas, se aposentou da PRF e agora vai se refugiar no governo do Jorginho Melo, em Santa Catarina. Está aqui, então, a operação da PRF inédita no dia do segundo turno, aqui no dia 30, na sua tela, ó, e a reação do TSE. No dia 12 de dezembro, os apoiadores extremistas do Bolsonaro, Lula é diplomado, eles vão para a rua em Brasília, os que já estavam lá naquele bendito acampamento do QG, acampamento golpista, e quebram tudo, tentando invadir a sede da Polícia Federal. Eles foram tão audazes que eles tentaram invadir a sede da PF, eles tentaram arremessar ônibus incendiado de viaduto, causando acidentes brutais em Brasília, eles agrediram policiais e, claro, depredaram patrimônio público e privado. Onde Anderson estava? Jantando. Ministro da Justiça. Polícia Federal é vinculada diretamente ao ministro da Justiça. A PF sob ataque, jantando. Ele estava jantando, ele ficou. Inação. Isso aqui gera a queixa de que ele não age para defender a institucionalidade. No dia 2 de dezembro, mesmo sob a desconfiança de todo mundo, Ibanez Rocha vai e nomeia Anderson Torres secretário de Segurança Pública. Eu trouxe para vocês esse bastidor no dia 26 de dezembro. Eu disse, ministros do Supremo, o novo governo, todo mundo entrou em contato com o governador Ibanez Rocha e disse, meu caro, você tem certeza do que você está fazendo? Tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e o Anderson Torres ficou parado. É isso mesmo? Ele já se mostrou leniente com esses movimentos extremistas. E o Ibanez falou, imagina, é homem da minha confiança, nomeou.
Dia 7 de janeiro, o Ibanez questiona Torres, segundo o depoimento dele que eu acabei de mostrar para vocês, sobre os possíveis atos violentos e descobre que o secretário dele já estava nos Estados Unidos. Dia 8 de janeiro, com Anderson Torres lá em Miami, os criminosos invadem a Praça dos Três Poderes, depredando de maneira inédita o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. No mesmo dia 8, você tem uma sucessão de fatos que mostram que, junto com o plenário do Supremo Tribunal Federal, foi demolida também qualquer confiança que Ibanez pudesse ter com Anderson Torres. Pode trazer a próxima página dessa arte que eu montei para vocês. Ibanez fala, olha, é o seguinte, eu fui sabotado pelas forças de segurança que não reagiram. Liga aos gritos para o número 2 do Anderson Torres, foragido, e fala, foragido não, nos Estados Unidos, né? Estava fora do país, perdão, me corrigindo aqui. Anderson Torres fora do país, o Ibanez fala com o número 2 dele, que ele nem sequer conhecia, como revelou a Thaís Arbex agora. Bota todo mundo na rua. Trouxe esse áudio para vocês, essa declaração aqui na CNN na semana passada. Bota todo mundo na rua. Prende todo mundo, eu quero esses vagabundos na cadeia. E aí ele fala, cara, sabotaram. 8 ainda de janeiro, ele fala, você, Anderson Torres, está demitido. Anderson Torres diz que não está entendendo para os aliados porque ele estava demitido. Afinal de contas, o trabalho dele era só garantir a segurança da capital, que naquele momento estava com seu sistema nervoso político central no chão. No dia 11 de janeiro, o interventor do Distrito Federal, porque a bagunça foi tanta e o entendimento de que Ibanez não tinha qualquer controle sobre o que estava acontecendo na segurança do DF foi tanto que o interventor federal foi nomeado e aí, por fim, ele disse que Anderson Torres esclareceu, deixou o Distrito Federal antes de estar oficialmente de férias. Com o mandado de prisão expedido, Anderson Torres foi preso no dia 14 de janeiro.